Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso primeiro capítulo do nosso Copaoba Cast. Aqui do alto do mundo, do alto da Serra da Copaoba, nós queremos falar com você sobre fatos muito importantes, relevantes da história da nossa Paraíba, da cultura da nossa Paraíba. Aqui nesse momento aqui, nós vamos receber hoje como nosso primeiro convidado, ele que é fundador da ONG, né, que nós vamos discutir hoje durante esse nosso bate-papo, o José Augusto, que é alguém que eu tenho muito carinho, muito querido, e vamos tentar descobrir, né, nessa conversa se realmente, ou talvez melhor que se realmente, vou fazer uma pergunta até melhor. Será que vocês sabem onde realmente nasceu a Paraíba? Será que ela nasceu lá nos grandes centros que nós conhecemos? Será que a Paraíba, Augusto, nasceu lá na capital? Nasceu nos locais onde a gente tem essa leve impressão que já conhece, que já sabe, né, nos grandes centros históricos? É isso que a gente vai tentar falar, né, desvendar nesse nosso primeiro episódio, nesse nosso primeiro momento, sobre onde nasceu a Paraíba. Por ora, essa é a primeira questão. Onde nasceu a Paraíba? Então, José Augusto, a nossa primeira pergunta, a nossa primeira questão. Onde nasceu a Paraíba? Foi lá na capital? Foi no litoral que nasceu a Paraíba? É isso que a gente quer começar, é isso que a gente quer saber a partir de agora. Olá, né, nosso amigo Zé Carlos. É um grande prazer estar aqui neste momento. Então, a gente poderia até dizer que a Paraíba que ela nasceu feita, né, que faz parte desse grande território, conhecido como Brasil, e os indígenas chamavam de Pindorama, a terra das palmeiras. Há até uma controvérsia de que o próprio Brasil teria sido descoberto por esta região, e não lá em Porto Seguro, na Bahia. Mas aí outra conversa que a gente pode até detalhar depois. Pois bem, Zé Carlos, porque você sabe que a história realmente é escrita pelo dominador, por quem vence as guerras de conquista. E também por seus colaboradores. Né? Logicamente, o que a gente conhece é que o Estado da Paraíba teria começado, o Estado da Paraíba teria se iniciado ali nas proximidades da capital João Pessoa, mas precisamente no Forte Velho. Teria sido o primeiro tentativa de colonização desta terra. No entanto, bem antes disso, aconteceu o que ficou conhecido nacionalmente e até mundialmente como o massacre de Itacunhaém. Só me meter um pouquinho. Porque a gente geralmente, quando fala desse nascimento, dessa história do Brasil, a gente fica, quando a gente pensa na questão do Estado, a gente tem aquela ideia redondinha, né, daquele mapa das capitanias hereditárias, da capitania de Pernambuco, e a gente tem mais ou menos a gente encontra, inclusive, uma capitania com um nome nosso, e fica geralmente nesse questionamento, né? Acho que até eu tenho que chegar no massacre do Itaconhaém, que é um fator decisivo, né, para ver que é um fator decisivo desse processo, mas e esse território aqui, onde a gente não vive, o que acontecia aqui? O que tinha aqui? Né? Os primeiros contatos dos nativos indígenas, né, com o europeu se deu com o desembarque, né, com a passagem de uma caravela comandada por Américo Vespucci. Né. Ele teria chegado até a Bahia, até a Caruta-Biró, que nós conhecemos uma Bahia da Traição, e ali teria desembarcado para se abastecer de água, de mantimento, até porque os Marujos haviam visto algumas belas indígenas na praia. E nesse desembarque, no desenrolar dos acontecimentos, guerreiros potiguaras saíram da floresta e abateram aqueles Marujos e até
devoraram, prepararam, puseram, devoraram parte deles. E aterrorizou os europeus, né? Os navegantes que desconheciam completamente a cultura dos nossos nativos potiguares. Esse foi o primeiro contato, mas depois disso ainda houve diversas tentativas, piratas franceses, e por aqui navegaram em busca do pau-brasil. Então, isso entrou em várias partes do território nacional, do território de Pindorama, hoje conhecemos o Brasil. Então, o rei de Portugal decidiu que para colonizar essa terra, dividiu em capitanias, né? Mas as capitanias não queriam investir bastante, gastar o dinheiro da coroa. Então ele entregou essas capitanias a particulares, né? Empresários que quisessem vir aqui enfrentar os indígenas mesmo. Portugal se aposta, né, do território, diz que é dela, marca o território, separa as capitanias, mas e aqui nessa terra? Então, A terra já tinha dono, né? Então, depois de dividir as capitanias, aqui nós temos a capitania de Pernambuco, que foi uma das duas que se deram certo, né? Pernambuco São Vicente, São Vicente é ali na altura do estado de São Paulo. E aqui Pernambuco, já capital era Olinda. Foi as únicas duas que prosperaram verdadeiramente. O restante foi todo problemático, muitos dos donatários, que era como chamavam. Os proprietários que se declararam dono dessa terra nem botaram os pés, outros abandonaram. Mas foi principalmente aqui entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte. Tinha aqui nessa região aqui na nossa região, estava entre a capitania de Itamaracá e do Rio Grande do Norte. Havia um povo aqui, uma etnia, gente já habitava esse território. E quando me corrija se eu estou errado, quando eu falo de habitar esse território, eu estou falando especificamente desse local que a gente está aqui, esse chão que a gente está pisando, aonde os povos originários já viveram e tem esse princípio dessa história, né? Sim, a região da Copaoba, especificamente, e todo o litoral paraibano, era domínio dos potiguares, né? Que é considerada uma das mais valentes, aguerridas nações tupi, né? Os potiguaras, eles, praticamente, dominavam todo o litoral entre a Paraíba e o Maranhão. Mas, posteriormente, já nos desenrolar das batalhas contra os portugueses, pegaram os tabajaras, né? Que se estabeleceram ali na região da foz do rio Paraíba. Mas, aqui no litoral especificamente, o dominavam os potiguaras. E mais para o interior, os tapuias, que eram como os brancos chamavam todas as tribos que eles sequer conheciam, mais detalhadamente. Augusto, e aí vamos falar, a gente está falando desse, quer chegar nesse ponto, né, da origem do início de tudo isso. Eu acho que talvez dois pontos é importante destacar aqui, né? Talvez o primeiro ponto, a gente sempre fala muito sobre Copaoba, Bota da Copaoba, Serra da Copaoba, mas afinal de contas, o que é essa Copaoba? O que? O que exatamente é essa Copaoba e por que essa Copaoba é tão importante? É porque até o nome do nosso podcast, né? Copaoba Cast. Por que é tão relevante? Por que é tão importante? O que é, afinal de contas, essa Copaoba? Então, a história diz que, como foi nesse desenho lá da invasão dos europeus, né, que na verdade invadiram a terra de Pindorama, não descobriram nada, eles invadiram para dominar, para tirar todas as riquezas que estão aqui. Isso dá um corte legal, viu? Isso dá um corte legal. Então, invadiram. Então, a Copaoba era como que nós tínhamos as aldeias potiguaras como verdadeiras cidades, estados, vamos dizer assim. Então, nós tínhamos aldeias principais ali na Bahia da Traição, a Cajutibiró, na foz do Rio Poti, onde é Natal, ali por Itamaracá, tinham as aldeias. Também havia uma aldeia aqui,
dos potiguaras, na época do descobrimento, do descobrimento ali, basicamente ali, na época vamos dizer, da Paraíba, do nascimento da Paraíba, que era a aldeia do Morubixaba em Niguaçu. No caso, a gente está falando especificamente do nosso território aqui, desse local onde a gente está. Especificamente aqui do nosso local, que era a aldeia dos potiguaras, na época chefiada pelo Morubixaba em Niguaçu, né, que foi o protagonista principal do massacre de Itacunhaém, e é o que vai dar origem ao estado da Paraíba, né? Não dê spoiler ainda não, vamos mastigar uma coisinha que é importante, ainda mais uma mastigada assim, não vai entregar o ouro logo não, né? Então, a gente está falando que a Copaoba, né, que a gente tanto fala, tanto, né, traz, muita gente escreve, é essa região aqui, essa formação montanhosa seria essa Copaoba. A Serra da Raiz, que é onde a gente está, obviamente, já em algum momento, em algum documento, sei lá, em algum momento da história da própria cidade, já teve essa referência como cidade, no nome da cidade, não? Já chegou a ter, por um acaso, sei lá, o nome de Copaoba? Sim, então os historiadores mais renomados são unânimes em afirmar que a aldeia potiguara do chefe Maurílio de Niguaçu, do Morubixaba, se encontrava exatamente onde hoje se localiza a cidade de Serra da Raiz. Seria aqui a aldeia do Morubixaba em Niguaçu. Eu vejo que você, quando falou do Morubixaba em Niguaçu, você quase que verteu uma lágrima de emoção dele, o que me faz entender que possivelmente ele seria, né, ele foi muito importante, não só nesse processo, mas especificamente para o próprio povo dele, né? Ele talvez fosse referência, não sei, não seria muito importante a gente tentar assim, sobre os potiguaras, que a história diz que ele era muito diferente das demais tribos que habitavam essa região nordestina. Primeiramente porque um truque que os europeus usavam para conquistar território era pôr um chefe de uma aldeia, um cacique, contra outro cacique em outra aldeia da mesma etnia. No entanto, essa tática não funcionava com os potiguaras, porque um líder potiguara não atacava outro líder potiguara. Eles eram bastante coesos, bastante unidos, né? E espirituosos também dizem, eles tinham essa noção de nação. Se os europeus demoraram tanto para vencê-los, foi porque eles eram bastante coesos, bastante unidos. Não se deixavam enganar facilmente pelas táticas europeias que conquista e dominação. E sobre essa relação do Niguaçu, né? Eu sou exatamente o senhor não tenho a alegria de ser nascido na Serra da Raiz, mas eu tenho a alegria de ser apaixonado por ela e me seguir, querendo ou não, serrano, né? E aqui a gente, na Serra da Raiz, nós temos muita história, muita história. E muita coisa que a gente nem dá conta de entender e abarcar tudo. Mas sempre, aí uma coisa que eu ouvi dizer, um bom momento para esclarecer isso, sobre aqui ser a tribo que a gente conhecia na Serra da Copaoba funcionasse como um líder de outras tribos, aqui como um local que concentrasse essa liderança, isso procede dessa forma? Sim, procede sim. Segundo o nosso relato dos historiadores, procede sim. Mas a gente vai dar até lá depois. É muito importante a gente, para entender quem foi em Niguaçu, quem foram os potiguaras, a gente entender a própria organização indígena, né? Teve um fake na rua, as crônicas da colonização, ele falava que era impossível ao europeu domesticar os tupis, ou basicamente os potiguares, porque
faltava na língua tupi 3 letras essenciais, né? Que era o F, né? O F, o R e o L, né? O L, o R e o F. Então quer dizer que os indígenas não tinham organização política porque eles não tinham rei. Eles não tinham um rei escolhido, alguém que fosse o governante deles. E por isso dizer que eles não tinham uma organização bem. Eles não tinham um rei realmente. Mas eles tinham os caciques se organizavam entre si, né? Como fosse um parlamento. Né? Tanto que o líder indígena, ele não é exatamente o maior guerreiro, mas aquele que sabia conversar melhor, que discursava melhor, que sabia animar o povo pela palavra. Também dizia que eles não tinham lei alguma, o que também é uma mentira, né? Eles podiam não ter lei escrita, porque eles não dominavam a escrita, não tinham nenhuma lei escrita, mas eles tinham um costume bastante interessante, até mais avançado do que os costumes europeus, né? Eles respeitavam a organização de trabalho, a mulher tinha praticamente a igualdade dentro da aldeia, tinha seu papel específico. As crianças eram não que falam porque eles batiam nas crianças. E uma coisa interessante é que eles eram, vamos dizer assim, comunistas. Era muito organizado, né? Sim, muito organizado. Um sistema de organização complexo, né? Mais do que os portugueses esperavam. E a gente vai, né? Encerrando esse primeiro momento aqui, junto, né? E a gente segue daqui a pouco. Dentro dessa temática, eu quero ver ainda sobre a questão muito importante, que é sobre essa arte, né, dos potiguaras, de guerrear, desse povo valente. E tem uma história aí que eu soube de aqui ser um contraforte. É uma coisa que a gente vai ver, vai tentar entender nos próximos momentos aí. Saber o que é esse contraforte. Eu vou concluir o pensamento aqui de que eles não tinham fé, nem lei, nem rei, né? Realmente não tinham o rei como já foi explicado. Mas a gente conclui esse pensamento no nosso próximo. Posso chamar de bloco? Segunda parte é que eu estou aprendendo ainda esse negócio de ser podcaster, né? Na segunda parte. Tá bom, então a gente vai em segunda.